Olá, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, nós estamos com a lição 10, o profeta desce à casa do oleiro. E aqui no objetivo da lição, o primeiro ponto fala mostrar que é bom ouvir o Senhor. E o segundo ponto fala explicar que estamos na mão do melhor oleiro. E o terceiro ponto, mostrar aos alunos que temos que descer para subir. E na introdução fala que nós somos vasos feitos por Deus, ainda que nossa vida tenha sido quebrada por desilusões, frustrações, temores, aflição. Deus está disposto a nos restaurar e fazer cada um de nós um novo vaso. Então, no decorrer da nossa vida, às vezes nós temos frustrações, às vezes nós somos iludidos e às vezes nós ficamos todos despedaçados. Quem nunca já ficou despedaçado? Quem nunca teve uma derrota, uma frustração, uma tristeza e parece que aquilo despedaçou seu coração? Mas, como nós falamos aqui no objetivo da lição, no terceiro ponto fala mostrar aos alunos... no primeiro ponto fala... aqui no segundo ponto fala explicar que estamos na mão do melhor oleiro. Então, por mais que nossa vida às vezes está despedaçada, nós estamos na mão do melhor oleiro. Aquele que conserta, aquele que conforta, aquele que consola. Por mais que nós estamos despedaçados, ele pega e começa a amassar, consolar e nos restaurar de novo. E aqui no ponto 1 fala, o grande oleiro está aperfeiçoando o seu povo. O grande oleiro poderia restaurar a nação de Israel caso se arrependesse. Então a nação de Israel está vivendo como Sodoma e Gomorra. Então a nação foi toda destruída, deturpada, e o Senhor Deus estava mostrando que ele poderia fazer como o oleiro faz com barro. Então, quando Israel foi conquistada pelo rei Nabucodonosor, a cidade toda ficou destruída. E alguns foram levados como cativo para a Babilônia e para o Egito. E aquela visão do oleiro era uma visão Deus demonstrando, por mais que Israel esteja destruída, eu posso reconstruir de novo. E Deus falou para Jeremias, quando o vaso pedaçou e ele reconstruiu, falou, eu não posso fazer como eu fiz com esse vaso a minha casa de Israel. Então Deus está falando, por mais que Israel estivesse despedaçada, ele poderia reconstruir. Às vezes você talvez pode ter sido despedaçado, levado como cativo pelo mundo, está sofrendo, mas o Senhor Deus ele pode reconstruir. Da mesma forma como ele poderia reconstruir Israel, caso aquele povo se arrependesse, ele pode reconstruir a mim e você. E no ponto 1, tópico 1, fala Jeremias desce a casa do oleiro. Então Deus dá uma ordem para Jeremias, levanta-te e desce. Então o Senhor Deus deu uma ordem de movimento, ele se levantar. Então muitas vezes muitas pessoas querem fazer a obra de Deus, mas estão deitadas, acomodadas, e Deus deu uma ordem, levanta-se. Então, para Deus nos usar, a primeira coisa nós temos que sair da nossa zona de conforto, se levantar e descer. Então a ordem levanta e desce é uma ordem de movimento, se movimenta-se, se põe na posição que eu quero. Deus não usa ninguém no acomodismo. Se você está no acomodismo, você deve se levantar e descer. Então, para Deus te usar, você deve se levantar, sair da sua zona de conforto, seu comodismo, se colocar na posição correta que Deus quer que você esteja. E no ponto 1, tópico 2, fala, o povo de Deus tem que ser paciente.
Então hoje, nos nossos dias atuais, num mundo tão moderno, num mundo tão rápido, que a paciência é artigo de luxo. Então hoje, nossos dias, nós não assistimos um vídeo que tem mais de 10 minutos, tem que ser no máximo 3 minutos, que tem que ser rápido. Hoje, para nós conversar também na velocidade praticamente da luz, é muito raro. Você conversa com outra pessoa do outro lado do mundo. Antigamente era carro, demorava dias para chegar. As pessoas antigamente tinham muito paciência, né? Hoje o mundo é muito acelerado. E hoje ter paciência é muito difícil, a pessoa ter paciência. E quando Deus mandou Jeremias se levantar e descer a casa do oleiro, ele poderia reclamar, mas Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Mas Jeremias teve que ser paciente para ele olhar a visão e aprender. Então, às vezes, nós passamos dificuldade, luta, querendo que Deus resolva assim. Mas não, nós devemos ser pacientes, observar o que Ele quer nos ensinar, sem interromper o processo de Deus, sem tentar interromper o processo de aprendizagem. Então, meu querido, as coisas não acontecem em um segundo. Deus não muda um processo da noite para o dia. O processo ele deve ser seguido para aprender, porque Deus ele não é teórico. Deus não ensina ninguém na teoria. Ele ensina na prática. Primeiro ele dá a prova, depois ele te ensina. Ele fala, ó, eu dei a prova para você aprender isso, 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 aquilo. E quando você não passar pelo processo, você não vai estar aprovado. Então, nós não devemos ser imediatalistas com as dificuldades, situações que nós estamos enfrentando na vida. Nós devemos esperar. Jeremias sofria, era jogar no poço, tirar no poço. Talvez ele poderia falar assim, acelere o processo, estou sofrendo. Mas não, ele soube esperar com paciência no Senhor. Todo crente deve esperar com paciência no Senhor Deus. No ponto 1, tópico 3, fala, Deus pode contar conosco? Será que Deus pode contar comigo e com você? Aqui no tópico 2, ele dá uma receita para todo mundo que quer ser usado por Deus. Fala, ó, é preciso descer na presença de Deus. Todo aquele que deseja servir a Deus, que deseja pregar, ele deve ter esse segundo ponto do seu coração. A segunda ordem do Senhor para o profeta Jeremias é desce. Descer significa se humilhar diante de Deus. Então, todo mundo para ser usado, que quer crescer, quer ter um ministério, primeira coisa, ele deve descer. Porque todo aquele que desce diante da presença de Deus, Deus levanta e ergue. Então, como eu já falei em outras lições passadas, se a pessoa ela quer ter um chamado de Deus, se ela quer ser usada, se ela quer mudar, impactar a vida das pessoas com pregações intensas vindo da parte de Deus, ele deve descer na presença de Deus e abandonar as coisas do mundo. E estar sensível à voz de Deus, essa parte é mais complicada para os cristãos. Subir tem que descer. Na palavra de Deus fala que todo aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Então, todo aquele que se exalta, o Senhor Deus abate, derruba. Mas todo aquele que se humilhar será exaltado. Então, quando os discípulos estavam discutindo, eu sou maior, o outro eu sou maior, Jesus Cristo falou que nós devemos ser como uma criancinha. E aquele que for menor na terra será considerado maior no reino dos céus. Por quê? Porque quem se humilhar e se fazer como uma criança, se fazer puro, humilde, servo de todos, estará sendo imitador de Cristo e não perderá o seu galardão. Então, se você quer ser exaltado, quer pregar em muitas igrejas, você quer ser visto,
você deve rever seus conceitos. Talvez seus conceitos estejam errados. Porque todo aquele que é promovido muito rápido, que cresce e de se exaltar, é derribado. Foi o mesmo que aconteceu com o Lúcifer. Ele se exaltou, eu serei igual a Deus, terei um trono, o Senhor Deus derribou. Porque o Senhor Deus não permite que ninguém tome a glória que pertence a Ele. Então nós devemos se humilhar para que o Espírito Santo de Deus possa crescer em nossas vidas. E no ponto 2, top 1, fala José teve que descer para subir. Então José ele foi lançado no poço. O irmão dele pensou, jogando aqui nesse poço, vamos calar o som de Deus para a vida dele. Depois ele foi vendido. Eu fico imaginando José lá debaixo do poço, olhando e falando, meus irmãos, me tira daqui, o papai não vai gostar. E talvez ele perguntando, Senhor, por quê? E eu fico imaginando na hora que José foi vendido, ele olhando para Deus, perguntando, mas Senhor, por que eu estou sendo vendido? Eu fico imaginando na hora que ele decidiu não pecar com a esposa de Potifar e ele foi lançado injustamente na prisão, ele falando com Deus, Senhor, mas por quê? Eu fico imaginando na hora quando ele foi colocado como governador do Egito, sendo o segundo homem mais poderoso do mundo, que o Egito governava o mundo inteiro, ele era um império, governava o mundo inteiro. Quando os seus irmãos chegou, se curvou perante ele, eu fico imaginando o Senhor Deus falando, lembra José? Sol, a lua e 11 estrelas, eu sou fiel, não sou. Você passou toda a vida descendo, agora eu estou te exaltando. Eu fico imaginando o Senhor Deus sussurrando, porque eu queria te exaltar. Então o conceito para a pessoa ser usada por Deus é isso, ela descer. Principalmente se você tem um sonho de pregar, se prepare para você ser humilhado, para você ser humilhado, mas quando as pessoas te humilhar, o Senhor Deus vai te exaltar. As pessoas vão te humilhar por causa do teu chamado, mas é Deus que te justifica e te exalta. E no ponto 2, tópico 2, fala, Paulo, um homem que caiu para que o mundo, para esse mundo e todas as suas convicções. Então, quando Paulo foi perseguir, ele caiu sobre terra, e o Senhor Deus Jesus apareceu a ele, e ele, quando ele se ergueu da terra, ainda cego, mas o Senhor Deus curou ele, e Deus levantou ele como um grande pregador, mas primeira coisa, ele teve que descer. Agora Zaqueu, ele teve que subir para descer. Então, Zaqueu, ele queria conhecer Jesus, mas ele teve uma atitude inteligente. Ele falou, eu sou um homem pequeno, eu não vou conhecer Jesus, a multidão é grande. Ele subiu na árvore para ver Jesus. Então ele saiu da zona de conforto. Ele poderia ter falado, quando Jesus passar aqui eu conheço ele. Mas não, ele saiu da zona de conforto, foi para a posição que Deus queria, que era em cima daquela figueira brava. E quando Jesus estava passando, Jesus falou, desce. E Zaqueu ele teve que descer. Então, se coloque na posição certa. Sai da sua zona de conforto. Então, Deus falou para Jeremias, levanta-te e desce. Sai da sua zona de conforto. Desligue a TV pelo 1 minuto, se quer, vai orar, vai descer. Coloque na posição certa de Deus, para que você possa ser levantado. Deus não vai levantar ninguém se a pessoa não sair da zona de conforto. E aqui no terceiro tópico fala, é preciso levantar e despertar. O profeta Jeremias precisou tomar uma atitude, isto é, se preparar, sair do estado de acomodação e se colocar na posição que Deus queria. Então, sempre o Senhor Deus ele deseja que cada um saia da posição de acomodação. Então, José do Egito, ele estava lá, era cuidado pelo seu pai passava a mão na cabeça, dava uma túnica.
Enquanto os irmãos de José estavam trabalhando, José ficava lá igual o patrão olhando e julgando os erros dos seus irmãos para seu pai. Seu pai ia e brigava. Isso provocava raiva nos irmãos de José. Mas para o Senhor Deus cumprir a vontade dele na vida de José, ele teve que teve que tirar José da casa de seu pai. Jacó amava tanto José que ele nunca deixaria José ir para o Egito. Nunca se separaria de José, que é seu filho preferido, o filho que ele teve com Raquel. Por isso o Senhor Deus precisou tirar ele do acomodismo. Ele estava lá acomodado, era bem tratado, cuidado. Então, para o Senhor Deus trabalhar na vida de José, ele teve que tirar ele da casa de seus pais. Da mesma forma, para o Senhor trabalhar na minha e na sua vida, ele tem que tirar da nossa zona de conforto. E aquilo que promove conforto em sua vida, provavelmente é onde que Deus vai começar a trabalhar, tirar da zona de conforto para nós ser dependentes. Se possível, ele nos tira do Egito e nos coloca no deserto para nós ser dependentes dele. Não devemos estar apenas na igreja, é preciso estar na mão do oleiro. Não é o importante, irmão, não é nós estar todo dia na igreja, que estar todo dia na igreja qualquer pessoa pode estar, mas o importante é estar na olaria de Deus, na mão dele, sendo moldado, trabalhado por Deus o tempo todo. E não simplesmente ficar na igreja, assistir um culto, cumprir tabela. Deus não quer que você cumpra tabela na igreja. Ele quer que você tenha uma experiência com Ele. Então, imediatamente, o profeta Jeremias, ele se levantou e saiu da posição de acomodismo. E no 3.1 fala, a casa do oleiro. A casa do oleiro é um lugar de aprendizagem. Então, a casa do oleiro é um lugar onde que nós aprendemos com Deus. Onde o Senhor Deus nos molda da forma que Ele quer. O oleiro, ele faz um vaso do jeito que Ele quer. Se Ele quer fazer grande, pequeno, largo, estreito, da forma que Ele quer. E às vezes nós devemos aprender com Deus. Então, a olaria de Deus é um lugar onde que nós aprendemos a estar do jeito que Deus quer que nós estamos. A primeira é que na casa do oleiro, o primeiro lugar é ouvir a voz de Deus. Então, quando um barro chega na casa do oleiro, aquele barro é moldado. E o crente, para ser moldado, primeira coisa, ele deve ouvir a palavra de Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então você fala, então eu quero agradar a Deus, eu quero servir a Ele. Como eu faço para não ter fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Porque quando você ouve, a palavra de Deus, ela molda, como o oleiro molda o barro. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Como poderá um jovem manter seu caminho puro, santo diante de Deus? Observando a palavra de Deus. Então, dentro desse processo da olaria de Deus, a palavra é muito importante. Ela é o molde da nossa vida. Nós devemos ser guiados pela palavra, nós devemos ser dirigidos pela palavra de Deus. Ela é o molde que Deus quer que nós tenhamos para a nossa vida. Então, estude e examine a palavra de Deus todos os dias. Aprendemos, na casa do oleiro nós aprendemos a ser humilde. Então, o oleiro amassa, sabe? Quando vai fazer, ele tem que amassar o barro. Então o Senhor Deus, às vezes, Ele nos amassa para nós aprender a ser humilde. Às vezes nós temos um nariz muito empinado, Ele vai lá, quebra e amassa, e nós aprendemos a ficar humildezinhos. Lá nós aprendemos, nós deixamos de ser egoísta. Na casa do oleiro nós aprendemos que todo mundo somos irmãos, e não precisa ninguém falar mal de ninguém. Não precisa ninguém passar por cima de ninguém. Nós todo mundo somos irmãos em Cristo.
E se alguém tenta passar por cima de você, humilhar, é porque essa pessoa ainda não passou pela casa do oleiro. E o 3.2 fala, um vaso na mão do oleiro. A quebra do vaso tinha o intuito de ensinar para Jeremias que aquele vaso representava Israel, cheio de pecado, cheio de erro. E ele quebrou aquele vaso e fez segundo a vontade dele. Assim é o Senhor Deus faz nossas vidas. Às vezes nós estamos fora dos padrões dele, do molde. Ele nos quebra, ele nos faz da forma como ele quer, ele nos restaura. E aqui no 3.3 fala a fases do barro. Então, o barro ele passa por fase na mão do oleiro. Primeiro, a escolha, um molde. Então, o primeiro passo, ouvir a palavra de Deus para você ser moldado. Depois vem as adversidades da vida. Então, depois que você ouviu a palavra de Deus, pegou o molde, vem as dificuldades, passa pelas lutas, pelo calor, para secar o barro. E é importante a primeira frase do molde da palavra de Deus, porque com a palavra de Deus vai lhe dar força para você enfrentar a dificuldade, porque ouvir a palavra de Deus deposita sua confiança em Deus. Sua fé vai estar firmada em Deus, então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então a fé ela cresce. E com fé você passa pelas adversidades da vida, segundo os padrões de Deus. Então, depois do processo, do molde, da tribulação, você já é um vaso aprovado por Deus. E ele vem, pega o espírito dele, a unção dele e deposita em vaso de barro. O Senhor Deus deposita o seu tesouro em vaso de barro. Aí depois que esse vaso ele foi cheio pela unção, pela capacitação, pelo poder do Espírito Santo de Deus, ele passa a ser um vaso de honra. Então nós só conseguimos ser um vaso de honra quando nós somos moldados pela palavra e passamos pelo calor da tribulação. Aí chega o Espírito Santo de Deus e nos faz vaso de honra. E o que eu aprendo nessa lição? O importante não é o barro, o importante é a mão do oleiro. O importante não é minha nem a sua vida. O importante é a mão do oleiro, que ele nos molda, nos amassa. Quando ele quiser, depois ele deposita o seu Espírito Santo, o Espírito Santo dele em nossas vidas. Então o importante não é nossas vidas, mas é a mão dele. E se Deus ele quiser nos amassar, nos fazer de novo, eis-nos aqui. Eu quero que você ore agora, fale com Deus, peça para ele, Senhor, amasse, tira tudo aquilo que não presta. Eu quero ser moldado pela tua mão. Eu quero que o seu Espírito Santo venha sobre a minha vida, porque o que importa não é o barro, mas sim o oleiro. E que Deus te abençoe. Até a próxima aula.